Estamos aqui no segundo programa dedicado a elucidar um pouco mais o que vem a ser o complexo de Édipo na psicanálise. Como eu estava dizendo no programa anterior, para que nós possamos localizar melhor, com mais justeza, a homologia proposta por Freud, que vem a ser o que se passa na tragédia de Édipo, em Édipo Rei, é homólogo ao que se passa em uma análise, né? É homólogo ao percurso de uma análise. Para que possamos compreender isso melhor, é fundamental que nós olhemos para a tragédia, Édipo Rei, em Sófocles, mas sobretudo que nós alarguemos um pouco e visitemos as salas ao lado. No caso aqui, a antessala, visitemos a história anterior àquilo que se passa com Édipo Rei. Por quê? Porque o que se passa com Édipo é efeito, produto de uma tensão que vem da história anterior. Então, temos a base maior da tragédia de Édipo, que se localiza no que é chamado de Labdácidas, ou seja, ou a dinastia dos Labdácidas. Labdácidas vem de Labdacus, que é o rei de Tebas, que é pai de Laios. Laios este que, por sua vez, é pai de Édipo. Então nós temos que voltar a algumas gerações. Nós temos que ir localizar o pai de Édipo e, por sua vez, localizar o pai do pai de Édipo, para que a gente possa compreender o que se passa nestas gerações e que focadamente tratado na trajetória de Édipo, em Édipo Rei. Vale ressaltar que Labdacus, o pai do pai, Labdacus, estritamente falando, significa o coxo. Em grego, Labdacus é o coxo. E Laios, por sua vez, curiosamente, é o torto. E Édipo, ou Oidipus, para sermos mais justos, mais corretos, é aquele que tem os pés inchados. Então nós temos aí três homens que, de um modo ou de outro, eles indicam um andar claudicante, um andar que não é um andar retilíneo, um andar trôpego, Um sendo coxo, o outro sendo o torto e o outro sendo aquele que tem os pés inchados e que, portanto, tem um andar meio cambaleante. Nesse sentido, a gente pode dizer que já podemos dizer que o Édipo é aquilo que nos pega pelo pé, não é? Mas o que vale também ressaltar é que na história, nas Labdácidas, ou seja, na história que tem a ver com a dinastia, com o que antecede a Édipo, Labdacus foi morto exatamente por ter reprimido o culto a Dioniso. Então, as bacantes, que estão ali para salvaguardar, para preservar o culto a Dionísio, elas dilaceram Labdacus, recai sobre Labdacus exatamente esta pena, ele comete essa espécie de híbris, ele suspende, ele reprime o culto a Dionísio, e Laios, filho de Labdacus, ainda muito criança, ele é criado pelo seu tio, que é Licos. E Licos, por sua vez, também numa disputa pelo poder, pelo trono, ele acaba também mais tardiamente sendo morto. Laios, que virá a ser, ainda, no futuro ele virá a ser o pai de Édipo. Laios, nessa situação, ele é rapidamente levado, ele ainda criança é levado para uma outra região, que é a Frígia, um outro reino, onde hoje seria, onde se localiza a Turquia. Então ele é rapidamente tirado do seu reino para que ele seja preservado, para que ele seja mantido vivo, e lá ele é criado por Pélops, pelo rei da Frígia. E neste reino, na condição de filho deste rei, ele é assumido enquanto filho por esse rei, ele cresce, se desenvolve. Mais tarde, este rei Pélops, ele tem um filho com uma ninfa, e esse filho é Crísipo.
E Crísipo, quando chega à adolescência, ele acaba, pelo desejo de Pélops, Crísipo acaba tendo como preceptor, tendo como, portanto, instrutor, como espécie de professor, isso é um costume importante na Grécia desse momento, ele acaba tendo como preceptor Laios, né? Ou seja, o pai, né, de Crísipo, que também, por sua vez, acaba sendo pai, né, de Laios, propõe que Laios, dali em diante, seja o preceptor de Crísipo. Esses são os bastidores, né, da história de Édipo, né? São detalhes que são importantes ser considerados, porque aí vai acontecer alguma coisa que vai repercutir e vai futuramente fazer sentido sobre a trajetória de Édipo. Porque algo bem interessante começa a ocorrer nessa situação em que Laios se vê como preceptor, né, de Crísipo, porque num dado momento Laios ele se apaixona, né, intensamente por Crísipo, nada muito incomum para uma situação nesta época, dentro desse contexto cultural, nada fora dos costumes até então, mas o problema é que Laios, ele, ao invés de romper esta relação com Crísipo, como era esperado depois de um determinado tempo, depois que Crísipo, né, já estivesse um pouco mais maduro, o esperado é que essa relação fosse rompida, mas não, né? Laios, ele não só não rompe, como ele rapta Crísipo e comete aí sim uma ofensa, não é, ao pai de ambos, né? Ao pai, esse pai que, né, ofereceu abrigo, né, e uma casa e um reino, abriu as portas para Laios, e o pai propriamente de Crísipo. Há aí, né, várias versões, vários enxertos, né? Alguns autores vão dizer que Laios, num dado momento, ele não só rapta Crísipo, mas ele seduz e inclusive ele estupra Crísipo. Isso é meio controverso, mas por si só o rapto já é uma desmedida, já é uma ofensa. Pélops, por sua vez, né, fica indignado e ele lança uma maldição, né? É aí que começa um pouco mais a fazer sentido a história que virá a ser a história de Édipo. Pélops, melhor dizendo, lança uma maldição sobre Laios, que tem o seguinte teor: se tiveres um filho, ele te matará, e toda a tua descendência desgraçada será. Então é uma maldição lançada, né, por gerações, e num dado momento Laios não volta mais para esse reino, obviamente, né? Não há mais condições para ele voltar para o reino em que Pélops, né, para a Frígia, para a casa de Pélops, e ele acaba indo em direção a Tebas, que era a sua cidade, o seu reino de origem. Chegando em Tebas, ele se torna rei, porque a configuração política, né, as relações de poder haviam se alterado nesse momento em que Laios já é adulto. Ele vai para Tebas, lá ele assume o trono e se casa com Jocasta. Então temos aqui o casal Laios e Jocasta, e sobre Laios, né, esta maldição pelo ato que ele cometeu anteriormente. E a maldição ali é constantemente presente, né? Laios, ele lembra dessa tradição, ele consulta oráculos em relação a essa maldição, que acabou sendo uma tradição. Ele consulta o oráculo, ele se preocupa quanto a isto, e há ali uma espécie de, né, paira no ar essa ideia de que, né, Tebas só se manteria de fato como polis, só se manteria de pé, né, autônoma e íntegra, de forma autônoma e íntegra, se Laios morresse sem, né, nenhuma descendência. Então Laios é muito vigilante, preocupado com relação a isso. Casado com Jocasta, ele evita, né, filhos, evita que Jocasta se engravide, até que um dia ele, bêbado, então temos aqui, né, de certa forma a aparição de Dionísio, né, Laios, sob o efeito do álcool, ele se descuida e acaba engravidando a Jocasta. É aí que nasce Édipo, né? Mas Édipo nasce exatamente a partir desta situação, que já é um pai amaldiçoado por aquilo que ele cometeu anteriormente, né? E assim que Édipo nasce,
Uma criança nasce, né, nem Édipo, uma criança ainda sem nome. Laios enfia um ferro no pé de Édipo, amarra, né, pega essa criança de cabeça para baixo com um objeto, um resto, algo perigoso, né, quase como uma bomba relógio, dada a maldição. Enfia o ferro no pé do garoto e entrega esse garoto para um serviçal e manda, né, dar ordem a esse serviçal para matar essa criança, largá-lo no monte Citeron, né, e deixá-lo à própria sorte. Esse serviçal, que é um pastor, levando esse garoto para o monte, ele fica conduído lá, ele encontra com outro pastor de uma outra região, que é Corinto, e entrega essa criança para este outro pastor. E esse pastor, ao receber essa criança, vê o seu pé, né, atravessado por aquele ferro, o seu pé ferido, o seu pé inchado, e aí ele nomeia esse garoto de Oidipus, aquele, portanto, que tem os pés inchados. Então é a partir daí que a trajetória de Édipo vai começar a ganhar mais sentido, né? Exatamente, sentido esse exatamente vindo deste outro que o precede. Nos próximos programas, então, nós vamos aqui entrar em mais detalhes para que a gente possa compreender qual que é a trajetória de Édipo, porque aqui que ela começa a ganhar mais sentido a partir do momento em que esse pastor que recebeu a ordem de matar aquela criança entrega Édipo, a criança ainda, um garoto, para um outro pastor no monte Citeron, e esse pastor, vendo essa criança com os pés, né, feridos, danificados, aí sim vai reconhecê-lo, vai nomeá-lo enquanto Oidipus, aquele que tem os pés inchados. Então é a partir daí que nós temos uma criança nomeada enquanto Oidipus, aquela que tem os pés inchados, e é isto que vai ser bastante explorado dali em diante na tragédia de Sófocles. E é a partir daí que nós vamos examinar, portanto, esmiuçar um pouco mais a proposta de Freud. O que se passa em uma análise é homólogo àquilo que está em jogo na tragédia de Édipo. Vamos adiante, verificando melhor isto nos próximos programas.